Olá, pessoal. Eu sou a Nívia do canal Escrevendo uma Nova História. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, tá bom? Para você aí que ainda não me segue, né, não me conhece, eu abordo temas aqui a respeito de morar na Espanha, tá? E a vida aí no cotidiano, na prática, a vida vivida, experiências trocadas, tá bom? E se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, vídeos informativos, eu peço aí gentilmente que você possa deixar aí o seu gostei, o seu joinha, tá bom? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo quando eu postar, né? E também comentar e compartilhar com os amigos. Pessoal, no vídeo de hoje, né, eu gostaria aí de falar um pouquinho a respeito, né, do porquê que eu vejo, né, o tema, na verdade, é Espanha, país de primeiro mundo, né? Então, eu queria falar um pouquinho a respeito disso, né, e também da minha percepção, como eu vejo isso, né? Eu estando aqui, eu morando aqui já há 9 anos, né? Então, ao meu ver, tá certo? Mas antes de tudo, eu gostaria aí, né, com todo respeito, né, de estar falando aí aquelas pessoas que não gostam muito, assim, de canais, né, que falam os dois lados da moeda, que fala, né, o lado difícil das coisas, o lado complicado também, o lado ruim e o lado bom, né, das coisas. Então eu peço que você aí pule esse vídeo, tá bom? Porque você pode aí não se agradar, né, das coisas aí, porque eu sou realista e eu falo, né, a verdade dos fatos, né? Eu estou aqui, eu vivencio as coisas, né? E eu gostaria muito, né, de estar compartilhando, né, a verdade, né? De estar falando aí a realidade das coisas e não vendendo ilusões para as pessoas, né? Mas também não estou aqui para desanimar nem jogar areia. Eu não quero nem motivar e nem desmotivar, tá certo? Eu só quero informar, tá? Mas nem todas as pessoas entendem. Então, pula o vídeo, né? Melhor assim, você não se chateia, né? E você continua vendo vídeos aí que só fala, né, o lado bom das coisas, tá bom? Bom, então, por que, né, ao meu ver, a Espanha, né, ela é um país de primeiro mundo? Bom, porque ela não tem defeitos? Não. Vamos lá, porque ela é um paraíso fiscal e ela não sufoca ninguém, ela não sufoca os autônomos. Aqui todo mundo é feliz, todo mundo trabalha feliz de autônomo, né? Todo mundo consegue aí é, contratar e trabalhar legal mesmo, entendeu? Também não. Bom, porque ela não é burocrática, não é um país cheio de burocracia, é um país muito fácil, né, de lidar com todo tipo de coisa, também não, né? Bom, então por quê, né? Será porque ela tem assim uma gentileza, né? O lema aqui é a gentileza, né? Em todos os comércios, assim como muitos comércios do Brasil, quando recebem um gringo que só falta tratar como um rei. Será que é por isso também? Também não. Bom, mas a Espanha, ela é considerada um país de primeiro mundo pelo simples fato de tudo aquilo que é básico funcionar muito bem. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês, né? O básico que deveria funcionar em todos os países, inclusive aí no Brasil, né? Aqui funciona muito bem. Aí você vai me perguntar, e o que é o básico, Nívia? Tudo, simplesmente quase tudo. Vamos primeiramente para a escola, né? A educação. Bom, as escolas aqui funcionam com muita excelência. E eu tô falando das escolas do governo, né? Aí é onde o filho do pobre e o filho do rico, eles têm os mesmos direitos, estudam ali sem problemas nenhum, né? Tem uma grade escolar muito boa, né? Aqui tem uma boa estrutura, boas salas de aula, né? Laboratórios, enfim, muitas coisas boas mesmo, né? Tanto da parte estrutural, como também, né? Professores, a educação entre professores e alunos, né? O respeito. Também existe uma coisa aqui que é o zelo, né? Aquele cuidado com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? Em questão de quem vai ser contratado, né? Aqui na Espanha, para quem não sabe, para se trabalhar, né? E não
só, né, nessa área da escola, eu sei que existem outras áreas aí, eles pedem aí o atestado, né, de antecedente sexual. Bom, e isso quem diz tudo, né? A parte boa da escola não sou eu só como mãe, eu tenho aqui a minha filha de 15 anos e hoje, né? Ela é uma convidada especial e ela vai estar falando um pouquinho para vocês, né? No final do vídeo, tudo o que a escola dela tem, tá bom? Lembrando, pessoal, que a minha filha está no colegial aí, como se fosse o colegial aí do Brasil, tá bom? Como se fosse aí, né? O primeiro, o segundo e o terceiro colegial do Brasil, né? Tá bom? Minha filha está aqui na ESSO. Bom, a segunda coisa, né, que eu vejo aqui também, além da educação, é também, né, o respeito, né, o respeito com as diversidades, com as pessoas, né. Ah, Nive, então não acontece xenofobia? Acontece tudo que acontece, porque aqui, né, não é o céu, não é o paraíso, né, mas eu te garanto que pelo menos aqui, até o dia de hoje, eu nunca vi ninguém falar que vai cortar a cabeça de um brasileiro, né? Os espanhóis, eles não perdem tempo com esse tipo de coisa, sabe? Com essas bobeiras. Eles têm mais o que fazer, né? Então, eles são pessoas educadas, né? E muito diferentes, sabe? Então, assim, eu não tenho o que reclamar dessa parte, né? Do respeito, pelo menos comigo e com a minha família, não, tá certo? E no geral, né, eu vejo respeito no trânsito, eu vejo respeito com as jovens, com as mulheres, né, com as crianças. Então, eu vejo muito bem isso, tá certo? A terceira coisa é a segurança, né? Ele é um país, a Espanha é um país seguro, né? É lógico que já está contaminado aí, tem cidades aí que já se contaminou, é mundial isso, né? Então, tem cidades aí violentas já, grandes cidades, tem muita coisa acontecendo aqui que não é mostrado, né? Mas quem está aqui sabe, né? Nas grandes cidades, mas ainda se tem muita segurança, né? Você pode também deixar um carro, igual meu esposo deixa aí o carro estacionado na rua, ninguém vem roubar os seus pertences, estourar vidro de carro, levar seu carro, né? Você tem segurança, né, para ir num shopping, para passear, você esquece, né, às vezes as coisas, as pessoas te devolvem, né? Existe também já uma outra coisa, já vamos entrar em outra coisa, né, que seria a honestidade. Então, aqui existe a segurança, né? A segurança do seu filho mais velho e buscar o mais novo na escola, né? E as coisas não de mal aí não acontecerem com as crianças, embora tem, né, lugares aí que já tem acontecido, né, mas não por conta, né, dos nativos daqui, mas sim por conta daqueles que vêm de fora, né? A imigração desenfreada aí, né? De um povo que não tem muito amor, né, pelas mulheres. Então, claro que tem aí violência em algumas cidades e tem, já acontece muita coisa, né? Por detrás dos bastidores, tá bom? Mas ainda se tem muita segurança nas cidades pequenas, tá certo? Como se fosse aí algumas cidades do interior do Brasil. Aqui também funciona muito bem, só que eu posso te dizer que em uma proporção muito maior, tá certo? A honestidade também, né? A honestidade aí das pessoas em questão de você deixar muitas vezes um celular, você esquecer uma bolsa no café, como eu já esqueci, a pessoa te devolver com tudo dentro da bolsa, você deixar, eu já deixei roupa, né? Uma blusa da minha filha dentro de um armário, né, do supermercado, e depois de 3 dias eu me lembrei da blusa e eu fui lá e estava lá, né, a blusa. Então, são coisas assim, surreal, que a gente não estava acostumado a vivenciar, né. Então, aqui ninguém, muitas das vezes as pessoas, né, não vou dizer no geral, mas assim, ninguém fica pegando nada de ninguém, né, roubando à torta e à direita as coisas dos outros, os pertences dos outros. Não, aqui você anda com seu celular na rua, né? O seu filho anda, muitas vezes senta, você vê criança com tablet, né? É normal também, você aí entra também nessa parte da segurança, honestidade, tudo, que engloba tudo aí, né? Eu tô falando num tudo também das jovens, né? É natural você passar num parque, você vê os jovens, né? Os meninos, os rapazes com as moças, ali todo mundo conversando, tudo muito tranquilo. Então, eu vejo também a segurança, a honestidade, a educação, né?
educação no trânsito, de você colocar o pé, né, numa faixa e a pessoa parar para você atravessar. Claro que de vez em quando tem um engraçadinho, mas na maioria das vezes não. Então, tudo isso faz da Espanha um país de primeiro mundo, né? Além de outras coisas, por exemplo, os impostos. Ah, Nívia, então os impostos é uma maravilha? Não é isso que eu estou dizendo. Mas os impostos, pelo menos, você vê para onde vai, né? E vai para as estradas, vai para as escolas, vai para os prédios públicos, vai para tudo quanto é lado, porque tudo é muito bem estruturado, por isso é primeiro mundo, né? E eu sou prova disso, porque eu me mudei aí, para quem não assistiu os meus vídeos anteriores, né? Eu tenho vídeos aí que eu falo das cidades por onde eu passei e por onde eu viajei, né? Eu passava aí de uma estrada a outra, de uma rodovia a outra, de uma avenida a outra, tudo muito bem sinalizado, né? Tudo um tapete, sem buraco nas avenidas, né? Nunca vi um caminhão tombado num buraco, né? Por falta de asfalto, coisa parecida assim, ou sinalização, jamais, nunca vi isso. E também se o caminhão tomba, né? Ninguém vai lá roubar, assaltar, né? Não é esse o lema aqui, né? Aqui a coisa é bem diferente. Outra coisa que funciona bem também, né, em questão dos impostos também são os rios. Os rios são todos limpos aqui, né? E educação também do povo, né? Porque faz parte, né? Não é só uma parte fazer e a outra não, né? Então a população também, né? Ela ajuda para isso acontecer também, né? Então aqui não é comum você ver um rio podre, né? Um rio com sofá dentro, ou muitas vezes a mudança toda, como eu cansei de ver, né, dentro dos rios. Não, aqui não é comum isso, tá bom? Então também você tem aquela outra coisa que você tem de bom aqui também, que funciona bem, né? É você ir para uma praia aqui, as praias não tem aquele ruído sonoro, sabe? De você não conseguir conversar com ninguém, né? Você pode ali sentar e deixar seu filho brincar na água sossegado, e você põe ali as suas coisas, deixa ali seus pertences e vai para a água também, né? Então, você pode ler um livro em paz, porque não tem, né, música para tudo quanto é lado. Aqui não é assim, é proibido, né? Então, é uma paz nas praias. É claro, né, pessoal, que a gente tem que ser coerente, a gente tem que ser, né, precavido, a gente tem que ter atenção com as coisas também, né? Não é todo mundo com asas aqui, né? Não existe isso, né? As pessoas não usam asas, né? Não estamos no paraíso, estamos na terra ainda, né? Então é óbvio que existe aí, né, muita coisa, existe assalto, lógico, mas na sua grande maioria, na maioria das vezes assim que eu vejo, as praias, né, aqui, elas são bem tranquilas, né, para você ir com a sua família, sem aquela coisa de arrastão, delinquência, né, enfim, né, roubo, assalto, delinquência, arrastão, essas coisas, né, isso não tem, tá bom? Bom, uma outra coisa também, né, que a gente não pode deixar de falar é a honestidade com os clientes. Aqui você não precisa chamar o Celso Russomano. Você vai em uma loja, você compra alguma coisa, se não te serviu, né, por exemplo, meu marido, vou fazer um comercial aqui para Leroy Merlin. Meu marido, ele é carpinteiro, então às vezes ele compra, vamos supor, uma fechadura aí para pôr numa porta. Não serviu a fechadura, ele volta lá, põe a fechadura na caixinha, ele volta lá, ele pega o dinheiro de volta. Ele pode pegar uma outra mercadoria, ou ele pode pegar também o dinheiro dele de volta, trocar, né, por uma outra fechadura. Enfim, não é necessário, né, você acionar aqui o Procon, né, mesmo porque não existe nenhum órgão assim aqui, né, então você pode resolver aqui, os problemas se resolvem diretamente com as lojas, tá bom? Uma outra coisa também, né, que a gente não pode deixar de falar, né, do porquê o país é um país de primeiro mundo, além de funcionar todas essas coisas, né, escola, educação, segurança, enfim, transporte, é o transporte público, né. Então, uma outra coisa que funciona muito bem aqui é o transporte público, além de você ter acesso ao transporte público quando você está nas grandes cidades, é óbvio que tem lugares que não chega nem ônibus, tá bom? Isso eu já falei em outros vídeos também, que são pueblos, lugares da Espanha vaciada. Então, que você possa ser bem informado, tá certo? Assista vídeos aí, veja, né? Se você pensa em migrar, veja bem para onde você vai, para você não cair numa furada, né? Mas,
nas grandes cidades, o metrô, o ônibus, né, funciona muito bem. Eles têm também aqui um valor muito econômico, né? Você consegue fazer aí uma tarjeta, né, que eles dizem, e você tem aí para o mês todo para você trabalhar. Então, o transporte também funciona muito bem. Bom, além de todas essas coisas mencionadas, né, claro, o que a gente não pode esquecer aí é do poder de compra ainda que existe aqui, né? Embora, né, os aluguéis caríssimos, eles têm tomado aí, né, tirado com uma mão, né, da gente aí o poder de compra, mas ainda assim ele existe, tá certo? Então, você poder, né, ainda fazer a sua despesa, você poder comprar, né, eletrodomésticos, comprar um carro, né, comprar, enfim, roupas, sapatos, né, você tem aí acesso a todas as coisas, né, básicas para sobreviver, né, que muitas vezes é uma luta pra gente, né, aí no Brasil. Então, eu vejo dessa maneira, tá certo? O porquê a Espanha ela é país de primeiro mundo. Hoje eu consigo entender, tá, pessoal? Quando eu cheguei aqui, eu não entendia, né, a respeito, assim, não consegui entender quando eu cheguei na Europa, né, por que as pessoas falavam, né, país de primeiro mundo, se tinha tanta burocracia quando eu ia, às vezes, fazer um documento, né, a pessoa, aquele atendimento aí, na base do papel, aí, a gente liga pra você, né, entendeu? Então, assim, eu não estava acostumada com isso, né, a gente que é paulista, aí a gente vem de um sistema aí muito imediatista, né? Você vai ali no poupa-tempo, ali você resolve aquele monte de coisa, né? Tudo no mesmo dia, não é verdade? Então você já tira sua carteira de habilitação, renova sua carteira de habilitação, já faz o psicotécnico, você já renova seu RG, você já vai ali, já faz a reclamação no Procon, não é assim? Então a gente consegue, né, resolver muitas coisas em um lugar só. E aqui não, aqui é um lugar para cada coisa, né? Então você não adianta nem perguntar, porque se não compete a eles, eles mal te dão a informação da onde você deve, né, ir, dependendo, né, do lugar, da província onde você está, né, a má vontade prolifera, né? Então, eu ficava assim bem entristecida, porque era uma pasta de papel para tudo quanto é lado, tudo é papel, é muito papel, né? E sem contar que um carimba e o outro vira folha, né, daquele jeito, né? Então, para bom entendedor, você já entendeu, né? Então, eu não consegui entender, né, mas por que, né, primeiro mundo? Tanta burocracia, né, para tanta coisa, né? A gente é tão prático. Tem coisas aqui que é tão difícil para eles resolver que a gente resolveria assim, né? No estralar, né? De dedos. Mas hoje eu entendo o porquê, né? É por causa dessas coisas, né? Porque tudo que é necessário para um ser humano, né? Viver, né? Funciona muito bem, tá certo? Bom, a minha filha vai falar aqui um pouquinho o que tem na escola dela, para vocês terem ideia, né? Ela não vai aparecer, tá bom, pessoal? Porque ela é adolescente, né? Tá naquela fase de assistir aí os filmes dos coreanos, né? Aquelas séries, aquela coisa toda. Ela tem vergonha, ela é tímida, ela não gosta de aparecer, mas ela vai falar. E a sinceridade dela aqui, eu acho que vai valer muito a pena, tá bom, filha? O que tem na sua escola aí que faz, né, as pessoas entenderem um pouquinho aí, né, do quão bom é o sistema aí de primeiro mundo, né, em questão aí, né, de todos terem acesso, não é verdade? A gente não pagar nada, ser uma escola do governo, né, e ter acesso. O que tem de tão especial aí? Claro, na escola que eu estou estudando agora, ela é muito grande, ela é muito bem formada, os professores são ótimos, ensinam muito bem. E não é só os professores, mas sim as aulas e tudo que tem dentro. Como, por exemplo, na minha escola, e em todas as escolas aqui da Espanha, é basicamente obrigatório você ter uma sala de física, química e biologia, um laboratório. Né, para você fazer experimentos, como por exemplo, em biologia eles levam pele de cobra. Uau! E a gente passa um cotonete, né, e faz esses experimentos. Em física e química é a mesma coisa, né? A gente pega as coisinhas lá, faz as poções mágicas, não sei, de física e química.
Daí tá, a gente tem cinema, temos aula de teatro. Dentro da escola. Tudo dentro da escola. Tudo isso é da escola. Certo. Cinema, teatro, laboratórios. A gente tem aula de marcenaria. A gente tem a própria marcenaria dentro da escola. Com tudo completinho. Ferramentas, tintas, tudo. Para ensinar uma profissão já para os meninos, para ensinar uma profissão, né? e como pra quem quiser, também né? matéria obrigatória. Porque a gente tem que fazer sim ou sim aula de mecânica. Que é o que a gente faz na escola. Igual que física, química e biologia. É obrigatório. E fora da escola tem pista de basquete, futebol, que é bem grande, tem 2 pistas de futebol e basquete. Natação, né? Natação, também, tem né? piscina. Isso daí já não é particular da escola, mas É do o ginásio. governo, o ginásio. O governo libera pra gente, então a gente pode fazer com matéria obrigatória também, ou voluntária, Ou natação, futebol, a gente pode ir ali no recreio, né, passar o tempo, essas Entendi. coisas. Tem também cafeteria, que é dentro da escola, tem 3 cafeterias lá na minha escola, que a gente pode ir lá tomar café da manhã, né, no recreio, que a gente vai. Servem comida, bolinhos, sucos, essas coisas assim que a gente tem que comprar, obviamente. Claro, tem que comprar. Não é grátis. Lógico. E é uma cafeteria para os professores, né? E Sim, 2 para os alunos, tudo né? dividido. Uma é para os professores e as outras 2 são para os alunos maiores e menores. Lembrando, pessoal, que a minha filha, ela tá no que equivale aí o colegial. Aqui eles falam, né? Instituto, né, Lu? Eles falam instituto, eles falam ESSO, né? Porém, né, é como se fosse aí o colegial do Brasil que a gente faz, né? O primeiro, o segundo e o terceiro colegial que a gente faz no Brasil, eles fazem aqui dessa maneira, né? Então, tudo isso é dentro da escola, tá bom? O teatro, as classes de marcenaria, né? Os laboratórios, tudo isso pertence à escola mesmo, né? Dentro da escola. As escolas aqui são gigantes, né? Os institutos, né? Que eles dizem, né? Que é onde tem os colegiais. Além disso, depois que termina, né, o colegial aqui, a pessoa pode fazer uma FP, que é um curso profissionalizante, não é, filha? Sim, você pode fazer isso, porque aqui, quando você termina a ESO, tem o bachillerato, que é 1 ano, você ainda vai continuar estudando, só que você pode estudar para alguma matéria. Já, se você não quer fazer o bachillerato, você pode fazer o FP, que é a formação profissional. Você já se forma em uma única matéria, não precisa mais estudar matemática, educação física, essas coisas. Você já entra na FP e escolhe, como, por exemplo, medicina ou estética, essas coisas assim. Você estuda e já sai com o seu Você escolhe, na curso verdade, alguma coisa profissional. dentro da área da medicina, né? Como enfermagem, você Sim. escolhe, né? Peluqueria, que é cabeleireiro, coisas assim, né? Farmacêutica que tem Sim, também. coisas assim, e aí você faz, né, um curso profissionalizante para Claro. você poder trabalhar, né? Então, pessoal, aí tá, né, a diferença, né, lembrando que o ginásio, aí onde tem a natação, futebol, essas coisas, ele não é da escola, ele está ao lado da escola, tudo depende, né, de cada escola. No caso aqui, da onde a gente, de cada província. No caso, onde a gente mora aqui, a escola, né, ela tem aí grudadinha com ela o ginásio. Então, eles aproveitam aí e abrem as portas para aqueles que quiserem usufruir do ginásio gratuito, né, Lu? Claro, porque tem o ginásio da escola, só que é bem pequenininho, é realmente só pra gente jogar, os meninos jogar um futebol ou ir lá comer no recreio, né? Já o ginásio, já pra gente jogar mais alunos bem maior, que é o segundo ginásio, daí já é fora do instituto, mas é do ladinho, então a gente pode passar por uma porta da escola. Pois é, pessoal. Então fica aí, acabou, né, filha? É isso que Acabou. você tinha pra falar? Bom, então, pessoal, fica aí, né, pra você saber, né, a diferença que né? Isso a gente não paga, né? E eu me lembro aí, quando eu tinha minha filha, né, hoje a minha filha é casada aqui, né, tem 26 anos, quando a gente tentava, né, sempre colocar ela numa escola melhor, não que aí no Brasil não tenha, né, tinha muitas escolas do governo no interior de São Paulo, principalmente em Sorocaba, escolas boas, né, mas dificilmente a gente conseguia matricular o nosso filho ali em Sorocaba, em uma escola dessas que era muito boa, né. Então, tudo que tinha que fazer sempre era por fora, né? Tinha que pagar. Impossível, né? Uma pessoa aí de baixa renda, uma pessoa comum, né? Com um trabalho comum, pagar uma escola, né? No Brasil para um filho, né? Tem que ter grana. Então, aqui
Tem muita coisa, claro, tem províncias que você tem que pagar os livros, tá certo? Você vai ter aí, claro, um investimento, né, pessoal? Nada nessa vida é sem sacrifício, é gratuito, né? É dado. Mas uma coisa é certa, você consegue, né? Eles te dão a possibilidade, você consegue, tá certo? Sem contar nos cursos de idiomas aqui que eles têm para os nossos filhos, né? Então, a Luísa, por exemplo, ela tem aí aula ela poderia ter escolhido o francês, né? Eles têm o francês, o alemão, aí tem o inglês, e tem províncias aí que tem outros e outros e outros idiomas, né? Na maioria das vezes é esses, né, que tem aqui pela Europa mesmo, né? Inglês, o francês, né? E o alemão. Então, é tudo isso, né, dentro das matérias, tá certo? Então, isso faz, né, com que o país seja um país de primeiro mundo. Bom, e se o vídeo de hoje, né, te acrescentou alguma coisa na vida aí, se você gostou, tá bom? Não se esquece aí de se inscrever no canal e deixar aquele like e compartilhar com os amigos. Eu vou deixar aqui o Instagram do meu amigo Samuel, ele alimenta mais de 150 crianças em Moçambique. Se você puder ajudar, vai ser de grande valia, tá bom? Pessoal, eu vou deixando vocês por aqui. Fiquem com Deus, um beijo, tá bom? E até a próxima.